Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde as pessoas vêm aqui prosear comigo exatamente para poder compartilhar seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema dentro da área de logística que para mim é fantástico. Logística roteirizando produtos com o Sorter. Com o aumento contínuo dos custos e as necessidades por melhor eficiência e produtividade, as empresas com alta dependência dos processos logísticos seguem explorando as aplicações de equipamentos de triagem automática, que comumente chamamos de sorter. O franco crescimento do comércio eletrônico e a necessidade de atender adequadamente às demandas dos clientes coloca uma pressão na cadeia de abastecimento. Entregas rápidas e precisas são promessas que necessitam ser cumpridas. A tecnologia desempenha um papel essencial, viabilizando a automação dos armazéns. E o sorter, ao receber automaticamente os pedidos classificados, tem a função de distribuir os pacotes para setores responsáveis pela movimentação e transporte. Embora o conceito pareça ser simples, na prática, principalmente quando executado manualmente, apresenta bastante complexidade. E muitos tipos de problemas podem surgir. É sobre esse tema fantástico que iremos conversar aqui na Prosa com o Bertaglia. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o amigo Rubens Gomes. Oi, Rubens, que bacana, que honra, que orgulho, meu caro, tê-lo aqui na Prosa com Bertaglia para nós falarmos de um assunto bastante interessante dentro da perspectiva logística. Seja bem-vindo, Rubens. Obrigado, Bertaglia. É uma honra estar aqui com você e obrigado aí mais uma vez pelo convite, viu? Vamos prosear, espero contribuir com alguma informação, com alguma experiência aí. Bacana, Rubens. Muito grato realmente aqui pela sua presença. Seja bem-vindo, vai ser muito legal. A nossa prosa aqui é sempre informal, mas seguramente cheia de conhecimento, Rubens. E você tem, logicamente, toda a competência para contribuir conosco. Eu gostaria, Rubens, que você já contextualizasse aí para a gente essa perspectiva do sorter, já que se fala tanto nessa ferramenta ou nesse dispositivo que se utiliza em algumas organizações. Vamos em frente? Vamos lá. Na verdade, o sorter, né, como você bem mencionou, ele é comumente chamado de sorter, né, mas ele é um sistema de classificação automática, né, basicamente esse é o conceito dele. Em vias gerais, o que acontece, né, o sorter, ele basicamente trabalha principalmente, não sempre, né, mas principalmente com etiquetas código de barras, né, então os volumes, as caixas, os pedidos, enfim, né, depois a gente entra em detalhes, essas caixas vão passando pelo sorter e ele automaticamente ele vai fazer essa triagem, essa classificação ou consolidação, né, então ele pode ser utilizado para consolidar pedidos ou partes de um pedido, ou de repente para você fazer realmente a triagem, a roteirização de determinados pacotes para determinadas rotas, ou transportadoras, ou docas, enfim, aí é muito configurado pela operação do cliente final, né? Basicamente, esse é o conceito do sistema de sorter, né? Que legal, Rubens. E diz para mim uma coisa, o Rubens, eu tenho visto sorter numa série de empresas, né? Aeroportos utilizam o sorter. Quais são os tipos de sorter? Se é que a gente pode, de alguma maneira, falar dos tipos de sorter existente, o Rubens? Na verdade, existem muitos, não sei, talvez eu não vou falar todos aqui, né, porque existem muitos modelos, mas eu vou falar os que eu acredito que sejam mais comuns, né, e mais utilizados aí no Brasil e no mundo também, né. Indo do mais básico, eu diria, para o mais rápido, mais robusto, né, a gente, por exemplo, você pode fazer sorters, né, sorters mais simples, de menor capacidade, de menor velocidade, com sistemas de esteiras comuns, de esteiras e desviadores, né? Então, isso já torna aquela parte, aquele trecho final de uma linha de separação, por exemplo, né? Aquele trecho final de um sistema automatizado é um sorter, né? Então, são simples esteiras com desviadores, né? Com transferências. Outro tipo muito comum, né? Aí começando a pegar um pouquinho mais de velocidade,
são os desviadores de rodinhas, chamados mais comumente aí de diverters, né? Bem comum esse nome no mercado. Você pode ter vários tipos de diverter, né? De desviadores, e geralmente eles fazem o desvio dessas caixas, desses volumes em ângulo, né? No ângulo de 30 ou 45 graus, por exemplo, né? Depois nós temos, por exemplo, outros modelos. A gente tem o modelo de shoe sorter, né? Shoe sorter vem do termo de sapato, então realmente são sapatas que desviam esses produtos. Temos modelos de bandeja, né? Então realmente são bandejas, ou aí tem vários, dentro do universo de bandeja também tem vários tipos, tem o push tray, tilt tray, uma joga, né? Vamos dizer assim, ela faz uma inclinação do produto, a outra empurra o produto, enfim, também tem vários modelos nesse sentido, né? E tem um dos que é o mais famosos também, né, que eu particularmente eu trabalho bastante com esse tipo de sorte, que é o crossbelt, né? O crossbelt basicamente é esse inclusive que está no meu fundo aqui na minha imagem. Crossbelt é um looping de esteiras, né? Então é um grande looping, é um sorter mais flexível e mais rápido também. Então ele trabalha com caixa, com flyer, né? Com produtos mais leves, mais pesados, e com a velocidade bastante grande, né? E basicamente ele é composto de várias esteirinhas, né? Então cada esteirinha recebe esse produto, caminha, né? Anda numa velocidade alta, e na hora de fazer o desvio do produto, ela realmente joga o produto ali, joga a caixa, né? Na saída correta, no chute correto, né? Então, assim, esses são basicamente alguns tipos de sorter, né? Aí falando até da capacidade um pouco deles, né? Porque cada um desses tipos de sorter, né, desses modelos, cada um tem uma certa capacidade. Um é mais voltado para caixas, né, caixa plástica ou caixa de papelão. Outro, como o crossbelt, já é voltado para vários tipos. Então, além da caixa, vai ser o flyer, vai ser o pacote, vai ser o fardo, vai ser algo mais volumoso, algo mais leve. O crossbelt, ele chega até, por exemplo, um sistema simples, chega até 10, 15, 20 mil volumes por hora, né? Tem sistemas instalados no mundo aí com 40, 50 mil volumes por hora, por exemplo. E quando a gente vai para um sistema mais simples, de desviadores, de transferências, aí a gente está falando num nível de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 volumes por hora, né? Mais ou menos esse range que vai se aproximando aí de um range mais simples, né? Vamos dizer assim, né? Que bacana, Rubens. Obrigado aí pela sua explicação. E eu acredito que essa sua contribuição é de grande valia para o pessoal que acompanha aqui a Prosa com Bertaglia. Por quê? Porque nós temos muitos estudantes que acompanham e que muitas vezes não têm a definição do que é o sorter. Nós temos muitos professores que também acompanham, logicamente profissionais, que eu diria que é a grande maioria, que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia. Muito bacana, gostei muito aí da sua contextualização e explicação. Eu tenho uma Legal. curiosidade, o Rubens. Quando nós olhamos pela perspectiva do sorter como um sistema que ajuda as organizações, nós falamos lá no começo que hoje o mundo do comércio eletrônico, grandes empresas, grandes organizações usam o sorter exatamente para provocar essa separação e agilizar todo o processo, ter um pouco mais de produtividade e, eventualmente, até minimizar a quantidade de erros que podem acontecer se a atividade for humana. Rubens, uma pergunta interessante. O sorter é para todo mundo? Toda empresa pode usar o sorter? Ou tem alguma empresa que você considera de tamanho pequeno que não faz muito sentido utilizar? Como é que é isso? Uma pergunta difícil. Vamos lá, vou tentar responder de uma forma mais ampla, né? Eu acho que a grande maioria das empresas logísticas, né, ou que tem um setor logístico forte, elas têm sim uma capacidade de ter um sorter, né? E aí entra aquela parte da capacidade que eu, né, acabei de mencionar. Tem sorters simples, né, que chegam aí até 1.000, 3.000 volumes por hora. Obviamente, quanto menor a capacidade, mais barato é o sorter, menor o custo dele, mais fácil para viabilizar esse sorter, né? Agora, se você pensar numa empresa onde a logística, né, ou você trabalha, também tem muito perfil de logística, perfil da carga, perfil da empresa. Uma empresa que trabalha com muito pallet, né, muito item paletizado, pallets fechados, não é uma empresa que vai precisar de um sorter, né? As principais empresas, e aí você pode ver onde tem sorter instalado no mundo todo, né, são empresas de express, que a gente chama, né, então empresas de transporte fracionado, transporte porta a porta,
as famosas transportadoras, onde você tem muitas caixas, muitos volumes, e cada volume vai para um lugar diferente, né? Esse é um tipo de empresa que faz muito sentido ter um sorter, e-commerce principalmente, né? Os principais e-commerces do mundo trabalham com grandes sorters, né? E aí, falando um pouco de capacidade, né? Eu sempre... E aí aprendi com muitos profissionais da área também, muitos professores, que um fluxo muito menor do que 1.000 volumes por hora, por exemplo, né, que geralmente o sorter é medido, né, a gente sempre costuma falar em termos em hora, né, então volumes por hora, caixas por hora, produtos por hora. Muito menos que 1.000 volumes por hora não faz sentido você pensar num sorte, porque aí o trabalho humano é relativamente fácil, ou é pequeno, né, o trabalho humano, né? Agora, quando você começa a falar de 1.000, 2.000, 5, imagina 20.000 volumes a cada hora passando ali naquele centro logístico, né? Se torna muito viável, né, um tipo de sorter aí nesse segmento, nesse tipo de empresa, né? Então, varia muito do perfil da carga, perfil da empresa, mas também o fluxo, né, a demanda que vai ter envolvida nesse processo, né? Com certeza. E hoje, o Rubens, você tem um segmento específico que demanda mais o sorter, pelo seu conhecimento, principalmente de mercado, o segmento de alimentos, por exemplo, aí falando da indústria, dentro do contexto logístico, ou mesmo a área de varejo, que tem um centro de distribuição específico e que precisa do sorter para poder aumentar a sua produtividade e aquilo que nós falamos anteriormente, minimizar erros. Como é que é isso, o Rubens? Eu já vi sorter em todo quanto é lugar, né, para ser sincero, né? Aí, só falando de sorters menores e médios, né? Os mais comuns, como você até mencionou, Bertaglia, aeroportos, né? Todos eles têm aí um tipo de sorter, alguma movimentação mais automatizada, mas os principais segmentos realmente que hoje trabalham com sorter, e ele é muito útil, né? Ele é muito útil tanto para você reduzir custos operacionais, para você ter uma entrega mais rápida, que hoje a gente, falando de comércio eletrônico, quem tem a entrega mais rápida é quem ganha a venda, né? Essa é a verdade. Isso otimiza também os custos do frete, né, os custos daquela operação logística envolvida. Então, isso também beneficia o cliente final. Então, eu acredito que o e-commerce, né, e-commerce e o segmento de transportes são os principais segmentos beneficiados com esse tipo de equipamento. Né? Claro, eu já vi, como eu mencionei, em vários tipos de indústria, varejo faz bastante sentido também, porque você tem lá uma rede de lojas. Então, você tem lá suas 50, 100 lojas, são sempre as mesmas 100 lojas, né? Então, você tem, o sorter te traz esse benefício, né, de você sempre receber uma carga, então você vai receber vários, por exemplo, você vai receber 10 caixas tá fazendo calor agora, de ventilador, e você vai distribuir esse ventilador para 10 lojas, por exemplo, né? E isso o sorter vai fazer de forma automática, sem muita interação humana, né? Então, são esses os principais, realmente, segmentos que eu tenho visto aí se beneficiando desse equipamento, desse sistema. Olha que bacana, sensacional, Rubens. E aqui eu trago até uma perspectiva, porque aqui na Prosa com Betaglia, o nosso grande objetivo é trazer assuntos, temas que estejam de alguma maneira vinculados com o mundo dos negócios. E logicamente, a logística aparece até com mais ênfase pelo fato de eu ser um apaixonado por supply chain, gostar muito de logística, ter o meu livro, dar aulas, fazer treinamentos, mentorias nessa área. Gosto muito, principalmente pela perspectiva estratégica do assunto. Eu gostaria, o Rubens, agora, nós estamos terminando o primeiro bloco aqui da nossa prosa, eu gostaria de te convidar para a gente tomar uma água, um cafezinho, e já irmos para bater um papo, ou para prosearmos, no segundo bloco da nossa prosa. Pode ser? Pode ser, vamos lá, tranquilo. Olha só que sensacional! Nós estamos falando de alguma coisa que é técnica, mas de que alguma maneira, Rubens, nós temos conhecimento ou já vimos o sorter em algum lugar e muitas vezes não fazemos a correlação dos benefícios que ele pode trazer para as organizações nos mais diferentes segmentos. Eu gostaria de explorar um pouco agora contigo, Rubens, exatamente esses benefícios, né?
da aplicação do sorter, comentar um pouco das vantagens da utilização do sorter e como ele pode agregar valor nas operações das empresas, das organizações. Vamos lá, Rubens? Vamos lá, Bertaglia. O software ele traz vários benefícios, né? Alguns eu sempre costumo de dizer que eles são mensuráveis, então você consegue mensurar de fato aquele benefício que ele está trazendo, aquela vantagem competitiva, né? Aquele custo que você está reduzindo da sua operação. Esse custo pode ser em mão de obra, mas ele pode ter diversos outros custos, né? Por exemplo, você pode ter menos emissão de etiquetas, né? Então eu já vi muito isso acontecer. A empresa trabalhava com uma quantidade grande de emissão de papel, né? Isso, inclusive, até uma forma até mais sustentável, né? Pensando no meio ambiente, né? De você trabalhar. Então, muitas empresas eu vi que trabalhavam com muito papel, muita etiqueta, e aí ele pode eliminar o papel, pode eliminar a etiqueta, porque o próprio sistema já vai fazer a leitura daquela etiqueta do próprio cliente ou do fornecedor, enfim, né, de da onde aquela caixa está vindo, né, da onde aquela caixa, daquele volume se originou, e ele vai fazer aquele processo de forma automática. Então, os benefícios são, né, de forma mais resumida, são os custos, custo de mão de obra, né, com operadores, né, custo, obviamente, aí com esse, né, com produtos, né, com embalagens, ou, de repente, com os papéis que eu mencionei, com etiquetas, enfim, você tem esse tipo de benefício. E, obviamente, você vai ter um benefício aí, de repente, que é difícil de você mensurar, né? Erros, às vezes você nem consegue mensurar os erros, ou você mensura esses erros, mas você atrasa, por exemplo, uma entrega no cliente, isso é o pior que pode acontecer, né? Então, você vê hoje sites, né, os grandes e-commerces sugerindo entregas em 3 horas, em um dia, em 2 dias, né? Quer dizer, 2 dias já não existe mais, né? É de um dia para o outro no máximo. Esse tipo de entrega, se você acabar atrasando, o seu cliente vai ter uma perspectiva, né? Vai ter uma percepção muito ruim daquela entrega e, obviamente, daquela empresa. Né? Então, eu imagino que seja um dos principais benefícios que o Sorter traz, né? Que você consegue ter um processo mais fluido, um processo mais rápido, né? E muito mais seguro, muito mais preciso. Você sabe que aquilo que o Sorter fez, ele está correto. Né? O que tiver de qualquer erro, o sistema vai apontar. Né? Então, por exemplo, ele não leu aquela etiqueta código de barra, porque a etiqueta código de barras está danificada, está suja, está amassada, de alguma forma ele não leu. Ele vai indicar que aquele produto ele não foi lido. Agora, todos os outros produtos, 99,9%, eles estão lidos, conferidos, na saída correta, ou no destino correto. Né? Então, isso vai te trazer esse benefício, né? essa precisão, essa segurança na operação, né, de uma forma geral. Além disso, Bertaglia, eu já vi muitas empresas se beneficiarem, aí sim, totalmente, muito difícil de mensurar, é possível, mas é difícil. É a vantagem competitiva que você gera perante o seu concorrente, né? Então, falando muito, principalmente aí de empresas, né, de entregas expressas e de e-commerce, né, onde cada centavo ajuda ou, né, atrapalha a venda, né, daquele serviço, né, daquela entrega ou daquele produto, né? Então, o departamento comercial da empresa, muitas vezes, ele começa a crescer, ele começa a ter essa vantagem competitiva perante os seus concorrentes, porque ele tem um equipamento fantástico ali no CD dele. Né? Então, quando ele apresenta aquilo para um cliente, para um fornecedor, né, para os seus parceiros, ele fala, olha o que eu tenho aqui dentro de casa, né, essa tecnologia fantástica que eu tenho dentro de casa e que, com isso, o cliente dele vai preferir fazer negócios com ele, porque ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais seguro, ele vai ser mais correto, vai ser uma entrega muito melhor do que aquele que não tem aquele determinado equipamento, né? Então, são esses benefícios que eu sempre gosto de comentar. Que legal, muito bacana. Quando você faz uma abordagem, basicamente, para uma venda ou um convencimento de algum cliente de que ele deve partir para o software, basicamente, quais são as premissas? Porque eu tenho visto, por exemplo, alguns discursos no sentido de... Hoje tem algumas palavras que são muito utilizadas dentro do mundo empresarial. É transparência, sustentabilidade, rastreabilidade. Aliás, deixa eu me ater à rastreabilidade. A rastreabilidade é um elemento importante, perdão, aí, o Rubens, quando você parte para o convencimento do cliente, como que é isso?
Sempre é. Isso é uma coisa que sempre me perguntam, né? Na verdade, eu trabalhei muito tempo na área técnica, né? E aí eu vim para a área comercial, então hoje eu tenho contato com muitos clientes de diferentes segmentos, diferentes indústrias, né? Todos eles sempre me perguntam, tá, mas como é que funciona a rastreabilidade? Eu consigo ter essa rastreabilidade visível? E sim, né? Como você vai trabalhar com o código de barras, ou com QR Code, ou com de alguma forma, a gente vai ter que identificar aquela carga, a gente vai identificar aquele produto, né? O sistema identifica aquela caixa, você consegue fazer todo o rastreio daquele produto. Então, isso dentro de uma cadeia logística é fantástico. E, na verdade, não é nem deixou de ser fantástico, se tornou obrigatório, né? Você tem que saber, né, a empresa, de forma logística, tem que saber onde está aquele produto. Ele está dentro do sorter, ele ainda não passou no sorter, ou ele já passou pelo sorter e está na saída número 5, ele já está na doca. Então, essa rastreabilidade, o sorter também ajuda nesse processo como um todo, né? E ele, de novo, te dá essa segurança, essa precisão de que aquilo que foi lido foi desviado ou foi roteirizado corretamente, né? Que bacana. E um aspecto que nós tínhamos falado antes, é basicamente a parte de produtividade, de agilidade, principalmente para aquelas organizações que trabalham com volumes expressivos de caixas ou, que precisam ser separadas. Logicamente, o sorter traz uma vantagem, como você falou, uma vantagem competitiva bastante importante aí. E por falar nisso, hoje nós falamos muito do contexto da logística 4.0. Como é que você insere o sorter como sistema dentro do contexto da logística 4.0, Rubens? A logística 4.0, né, você bem sabe, é um contexto bem amplo, né? O sorter, ele tem, na verdade, se você pegar conceitualmente falando, né, o sistema, né, ele tem toda a parte mecânica, ele tem a parte elétrica, ele tem a parte de controles PLC, né, vamos dizer assim, e tem o software. Né, ele tem um software embarcado ali que faz a comunicação. É nesse ponto, principalmente, que está envolvida a logística 4.0. Ou seja, você consegue ter um monitoramento, né, principalmente aí, né, falando, né, do nosso sistema, né, da nossa empresa, você consegue ter um monitoramento de toda aquela parte de manutenção, então alarmes, né, você consegue saber tudo o que está acontecendo naquele sistema, naquele produto, né? Ele está rodando, qual que é a velocidade que ele está rodando, quantos produtos, quais bandejas ou quais carrinhos, né? No caso do Crossbelt, né? Quais carrinhos você tem ocupado, aonde que está cada produto. Então, você consegue ter esse monitoramento e isso sempre vai estar interligado ao sistema do cliente, ao WMS, ao ERP. Então, aí você consegue ter realmente um monitoramento muito amplo, você não precisa estar na frente do sorter, na frente do sistema, para estar acompanhando tudo que ele está fazendo, como é que ele está funcionando, qual que é a produtividade que ele está trazendo, qual que é a performance, inclusive performance dos operadores envolvidos, ou de tudo que está envolto ali no sorter, né? Então, realmente, esse ponto é bem interessante, porque ele está já preparado, né? Ele entra preparado aí para a logística 4.0, né? A indústria 4.0, vamos dizer assim. Né? Ele tem Legal, toda essa legal. tratativa, essa interface com todos os sistemas de mercado, né? Vamos dizer assim. Legal, Rubens. Rubens, e dentro desse contexto, você usou aí duas expressões basicamente importantes no mundo do centro de distribuição, né? Ou seja, o ERP, que é o Enterprise Resource Planning, ou seja, o sistema de gestão corporativa, mas você usou o WMS também, que é a gestão do armazém. Para você implementar o sorter, você precisa ter o WMS ou não? Em geral, sim. Por que eu digo que em geral sim? É impossível você implementar um sorter sem o WMS? Eu não diria que é impossível. Mas geralmente é um passo que você dá antes de você ter uma automação a nível hardware, né? Então, primeiro, né, isso eu já vi em muitas empresas, né? Primeiro você implementa um WMS, por mais simples que ele seja, você implementa um WMS, você organiza a sua logística interna, né? Então você organiza seu recebimento, seu picking, sua expedição, você organiza toda essa parte que é complexa, mas você traz essa organização para dentro de casa, e aí sim você investe num hardware que seria o sorter, que seria um equipamento físico, né? Então, não é impossível, teria que ser feito algumas adaptações para você fazer essa interface direto com RP ou com sistema caseiro. Já vi muita empresa trabalhando com sistema interno, sistema caseiro, né, que a equipe de TI desenvolveu,
né? Então, eu já vi isso acontecer, mas o mais comum realmente é você ter um WMS fazendo essa camada de interface. Isso é o que eu já vi, geralmente acontece, né? E um outro ponto aqui que eu gostaria de trazer para a nossa conversa, e com certeza você ouve isso sempre, né, com constância, é o seguinte: retorno no investimento. Essa é a palavrinha mágica. É Eu verdade. imagino que as pessoas, principalmente os CFOs, né, o pessoal que cuida aí do dinheiro da organização, ele pensa o seguinte: ok, eu posso ter os benefícios tangíveis e intangíveis, principalmente quando a gente fala em agilidade, que fica mais difícil você medir, né, quanto que você está tendo aí de benefício nesse processo todo. Agora, tem outros que é a parte de produtividade que você consegue medir, e até nível de serviço ao cliente. Como é que é esse retorno no investimento? Tem um parâmetro que você diga, olha, você retorna o seu investimento em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Logicamente que isso deve variar para segmento e de tamanho de empresa para tamanho de empresa. Fala um pouquinho sobre isso, Rubens. Essa pergunta eu diria que é a pergunta de um milhão de reais aí, Bertaglia. Não tem uma regra. Acho que cada companhia tem o seu drive, tem o seu objetivo, né? Então, já vi muitas empresas trabalhando com ROI muito pequeno e, infelizmente, às vezes acaba não viabilizando muitos projetos, né? Mas a maioria das empresas trabalham com 2 anos de retorno de investimento, 3 anos, 5 anos, né? Já vi até empresas trabalharem com mais que 5 anos, né? Até 10 anos de retorno de investimento, mas aí depende muito do tamanho do projeto também. Obviamente, quando você fala de um projeto, né, de um sistema de sorter muito grande, com muitas saídas, com muita velocidade, esse ROI pode ficar maior, né? Mas tudo bem, para uma empresa grande, eles vão ter caixa para fazer isso, ou eles vão ter algum tipo de financiamento para fazer isso, né? E vão conseguir ter essa agilidade assim que instalar o sorter. Tudo bem, vai demorar 3 anos, 5 anos para se pagar, mas eles já vão estar com essa agilidade, com essa entrega eficiente assim que instalar o sorter, né? Então, isso eu acho que geralmente é o ponto e, inclusive, eu vejo hoje muitas empresas, principalmente falando aí de comércio eletrônico, a empresa está pensando no Black Friday. Tem Dia das Mães, tem Natal, tem várias datas importantes dentro do ano. Mas se ele conseguir fazer uma entrega com qualidade, com eficiência, ele conseguir roteirizar toda aquela carga que ele tem no CD dele, se ele conseguir fazer isso aquilo em um dia, para ele já valeu a pena o investimento, porque ele vai conseguir vender muito mais, ele vai conseguir entregar de uma forma muito rápida. Você vai comprar na Black Friday, você vai receber no dia seguinte, 2 dias, 3 dias depois no máximo. E é isso, eu acho que é aí que está, né, acima. Isso eu vejo muito, Bertaglia, né, não só falando de sortes, mas falando de investimentos em automação na logística, né? Acima do ROI, eu acho que está a vontade da empresa de que ela precisa daquele equipamento para trazer robustez na operação, para trazer segurança na operação e agilidade. Aí a empresa fala, olha, tudo bem, eu vou retornar esse retorno aí em 3 anos, né? Esse investimento em 3 anos, não tem problema nenhum. Mas amanhã eu estou com esse produto no meu cliente. E é esse, eu acho que é o grande ponto de cada empresa. As principais empresas mais visionárias, elas trabalham dessa forma, eu tenho visto. Bacana, bacana, Rubens. E uma outra perguntinha que eu tenho para você é o seguinte, Rubens, eu sei que a resposta ela não é igual para todas, né? Mas basicamente, quanto tempo demora para implementar, para instalar? Acredito eu que seja variável em função daquele tamanho que você falou, número de caixas, ou seja, tem um valor médio aí ou não? Tem um valor mais, acho que por tecnologia, né? Quando a gente fala de tecnologias mais simples, né? Então, sorters de menor capacidade, de menor velocidade, nós estamos falando, vai depender de empresa para empresa, claro, né? De fornecedor para fornecedor, mas a gente deve estar falando em torno de 3, 4 meses, né? Até 6 meses, aí dependendo do sorter. Sorters grandes, sorters, né? De maior capacidade, né? De crossbelt principalmente, um dos sorters como eu já mencionei aqui, de mais robustez, vamos dizer assim, aí a gente está falando de praticamente um ano, né? Então, é mais ou menos, até pensando no cliente, na concepção, porque ele precisa, antes de
comprar um software, ele tem que fazer o estudo. Então, ele vai fazer o estudo, ele vai fazer o projeto, aí ele vai entender como funciona, ele vai entender como aquilo se aplica dentro da empresa, né, da empresa dele, e aí ele vai, de fato, fazer o investimento até instalar, até rodar. É coisa de 1 ano, com certeza. Né? Mais ou menos assim. Acho que esse é um Bacana, prazo médio aí. Né? Então, a empresa tem que se planejar um pouquinho antes, né, para já ter isso pensando lá no futuro, né? Rubens, meu amigo, excelente contribuição. E vou dizer uma coisa para você. Ó, o cronômetro está girando rápido aqui, nós estamos terminando a nossa prosa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos acompanhantes ou ouvintes aqui da Prosa com Bertaglia. Não, legal. Primeiro, Bertaglia, eu queria te agradecer. Já, né, falei para você aí né, em off, é uma honra muito grande estar aqui. Eu estou muito contente, né, de poder contribuir um pouquinho, né, e espero que, né, qualquer pessoa aí, quem tiver dúvidas, quiser bater um papo, quiser prosear um pouco mais, eu estou sempre à disposição para ajudar, né, seja aí, né, com os produtos né, da empresa que eu represento, que é a Demo, ou seja para a gente falar de logística, né? Eu sou engenheiro de formação, mas eu sou apaixonado por logística, então eu sempre penso muito nessa parte de automação da logística. Como é que eu posso fazer a logística da empresa mais eficiente? Então, sempre vou estar à disposição e, de novo, te agradeço aqui. Foi muito, muito bom prosear com você aí e espero revê-lo aí em breve. Opa, presencialmente, né? Presencialmente, com certeza. Chega Legal, desse mundo Rubens. de videoconferência. Meu amigo, um abraço virtual para você, tudo de bom, felicidades, ao infinito e além. Tá? E nós, Com meu certeza. amigo, somos as nossas escolhas. Um abração, Rubens. Um abraço, obrigado, Bertaglia. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rubens.